Bom dia! Vamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina? Hoje é um dos temas mais importantes que tem. O tema é a visão que João teve sobre Jesus. E ela nos dá muitas dicas de como entender a mensagem às 7 igrejas. Bem, antes de tudo, eu queria fazer só uma breve introdução ao assunto. O livro de Daniel, que é o livro irmão gêmeo do Apocalipse no Antigo Testamento, ele também tem 3 visões que retratam um período da história desde a época de Daniel até a volta de Jesus. E cada uma dessas 3 visões, elas mostram uma característica de Jesus. Daniel capítulo 2 mostra Jesus como sendo rei. Daniel capítulo 7 como sendo juiz. E Daniel capítulo 8 como ele sendo sumo sacerdote. Quando vamos para o Apocalipse, na seção histórica do livro, que são os primeiros 11 capítulos, nós temos também 3 grandes visões. E algumas pessoas falam assim, mas pastor, por que dizer que as 3 visões representam o mesmo período? Porque assim como Daniel tem 3 visões que retratam o mesmo período, mas cada uma dando detalhes e ênfases diferentes, o mesmo acontece nas 7 igrejas, 7 cartas, 7 selos. Todas elas mostram o período desde a ascensão de Jesus, desde a época de João, até a segunda vinda. E cada uma delas mostra ênfases e detalhes diferentes desse período. E cada uma delas mostra uma fase de Jesus, uma característica de Jesus. Os 7 igrejas, Jesus como sendo o sumo sacerdote. Os 7 selos como sendo o rei. E os 7 trombetas como sendo o juiz. E na visão introdutória dos 7 selos, nós temos uma visão do Jesus glorificado. Olha só o que nós lemos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 12. Diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía a seus pés como morto. Porém ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Primeiro fala assim, nossa, mas que visão diferente. É que na verdade, quando João viu o Jesus glorificado lá no céu, ele não conseguiu descrever em linguagem humana a figura de Jesus. Ele tentou dizer, falou assim, ó, os olhos eram como fogo, os pés eram como bronze, na sua boca saía uma coisa como uma espada. Então, assim, ele tentou descrever uma realidade celestial que nós não conseguimos ter essa realidade aqui na Terra e usou essa ideia do como. Seria eu falar o seguinte: meu filho canta como um passarinho. Ele não canta igual um passarinho, mas eu quis tentar trazer a realidade dos belo canto dos pássaros para o meu filho. Então, João, ele não viu Jesus desse jeito exato, mas tentou descrever em linguagem humana aquilo que viu e ficou talvez um pouco estranho para a gente. Mas o Cristo que ele viu é um Cristo glorificado. Não é o Cristo que estava com o seu cabelo todo empapuçado de sangue devido à coroa de espinhos. Não estava com os olhos todos machucados, cheios de hematomas, quase cego. Seus pés estavam perfurados pelos cravos, eram como bronze polido. Suas mãos estavam todas machucadas da tortura romana, elas sustentam a igreja. É isso que Jesus está querendo dizer. Aquele Jesus que foi humilhado, torturado na cruz do Calvário para a nossa salvação, ele agora está no céu, glorificado. E o que ele está fazendo lá? Bem, uma dica que esse texto nos dá é um móvel que aparece. Aparece o candelabro. Para você entender isso, você tem que entender o santuário do Antigo Testamento, o templo. Lá nós tínhamos 2 compartimentos. Cada um desses 2 compartimentos tinha uma obra realizada nele. E o candelabro está no primeiro compartimento. Isso significa que Jesus estava ali fazendo uma obra de intercessão antes do juízo. É isso que o Cristo glorificado estava fazendo, intercedendo pela igreja, sustentando a igreja, no meio da igreja.
Ele não está apenas no meio da sua igreja. Em cada uma das 7 cartas, ele fala a mesma frase: eu conheço. Eu conheço. Sabe aquilo que ninguém sabe? Que seu pai não sabe? Sua mãe não sabe? Jesus sabe. Sabe aquilo que seu cônjuge não sabe? Ele sabe. Seus filhos, seus amigos, aquilo que se escondeu no fundo da sua alma e acha que ninguém mais sabe, ele sabe. E por ele saber, ele pode trazer para você o diagnóstico correto e exato. Por isso ele sempre diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer ter a sua doença espiritual diagnosticada e a solução dada? Ouça o que o Espírito diz para você. E você vai ser curado, restaurado e fortificado por Jesus. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Lhe dê um excelente dia na presença de Cristo. O Facebook, ele bloqueou o meu vídeo e ele me impede de compartilhá-lo nos grupos do Facebook. Então é importante que você curta a página que esse vídeo foi gravado. Compartilhe com todos os seus amigos. Deixe aquele joinha, tá bom? Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. E até amanhã.